Os jogadores titulares, eu mal consigo ter contato com eles dentro de campo. Eles jogam no domingo, na segunda-feira, quando a gente tem jogo, né, no domingo, na quarta-feira, que é o comum. O que é incomum é você ter uma semana aberta. Desses 2 meses e meio de Santos, vamos conversar que agora, acho que as últimas 2 semanas nós tivemos semanas abertas. Fizemos aí, acho que 18 jogos em 2 meses. Então faz com que a gente não tenha, na verdade, condições de poder treinar os atletas que são os atletas que realmente jogam. Nossa preocupação maior às vezes, o contato maior que a gente tem com nossos treinadores, às vezes são com os atletas reservas, atletas que não jogam, porque a gente não tem condição, infelizmente, pelo nosso calendário, de podermos agregar e aumentar o nível do futebol praticado no Brasil. E eu sempre me pergunto, quem é que pensa sobre a nossa competição? Quem é que pensa realmente? O atleta não é uma máquina de poder produzir ações, táticas, técnicas. A gente tem realmente muitas dificuldades. Eu gostaria, sinceramente, de ver os grandes treinadores do futebol mundial, acho que seria um grande desafio, pudessem trabalhar hoje no futebol brasileiro, para ver quais são o que é a realidade do nosso país. Infelizmente, a gente tem muitas limitações, muito em função da forma que é feito o calendário. Só para colocar assim, algumas questões. Pré-temporada, a gente tem que abrir espaço para o preparador físico poder executar suas atividades, até porque o ano vai ser um ano cheio e é importante que seja o único momento que ele possa ter esse acesso no trabalho. E depois a gente começa com os jogos. O início de temporada, contrariando aquilo que seria o ideal de um bom calendário, a gente tem um número excessivo de jogos, com exceções a alguns campeonatos estaduais que tem número de clubes reduzidos. O Campeonato Mineiro, posso ser um exemplo disso. São 12 equipes, né? 12? Aí acho que são 12 equipes. E agora, no final, então, você tem no início da pré-temporada, no início dos jogos, o atleta é exposto a jogar toda quarta e domingo, no momento que ele está iniciando de alguma forma a sua preparação para o ano. E agora, no final do campeonato, a gente tem essas semanas abertas. Eu, sinceramente, não entendo por que essas semanas abertas, qual o motivo, qual a razão. Agora que é o momento talvez da gente poder terminar o ano jogando de uma maneira bem consecutiva. Então, eu acho que a gente, de alguma forma, a gente precisa pensar muito nesse calendário, pensar principalmente nesse espaço entre os jogos, a gente possa ter, no máximo, uma coisa conceitual de 6 jogos por mês. Eu acho que é um número extremamente suficiente, ter 2 semanas abertas, ter 2 semanas fechadas. Eu acho que a gente pode evoluir muito o nível do nosso jogo, porque é muito fácil hoje para todo mundo criticar o nível do jogo praticado no Brasil. Difícil entender como que essa roda de jogo, como que as coisas acontecem, quais são as nossas limitações como treinadores. Eu gostaria muito que a minha equipe estivesse jogando futebol muito melhor, muito dentro daquilo que eu penso sobre futebol, mas a gente não consegue, infelizmente, por essa sequência, por falta de espaço entre os jogos, a gente não consegue talvez desenvolver o mundo. Você tem uma sugestão com esse calendário de várias sugestões. Eu acho que a primeira sugestão, eu acho que a gente tem que, de alguma forma, não desvalorizar o campeonato estadual, mas fazer com que as equipes menores, talvez, possam iniciar essa competição que nós temos aqui. Na verdade, talvez Série A, Série B, Série C, a Série D também, são clubes que participam efetivamente do calendário anual. As demais equipes geralmente têm um calendário de 4, 5 meses no máximo. Então nós precisamos pensar também em jogos, num calendário anual para essas equipes menores. Então eu acho que o início do campeonato estadual, uma fase preparatória,